Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Muito boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Que bom estar aqui. Deixa eu apresentar a doutora Tatiane. Vou falar de Tati, tá? Não Tá tenho ótimo. intimidade, mas. Não, fica tranquilo, eu gosto. Então, conheci você no congresso de nutrigenômica, no primeiro que teve, né? Que a Nete Marum me convidou. A Priscila Marcondelli também, somos Que muito demais. amigos, né? A Priscila, inclusive, minha paciente até. E sempre admirei seu trabalho, acompanhei. E falei, um certo dia, quem sabe eu consigo uma live com ela, né? Acho que aqui no Brasil você é uma das pioneiras nessa parte aí da nutrigenômica, né? Que nós vamos conversar. Então, você me pediu um artigo e eu abusei. Falei, vou aproveitar e vou fazer o convite para ela. E estamos aqui, né? E eu te agradeço muito e realmente eu sou fã mesmo do seu trabalho. E Legal. conta um pouquinho para os meus seguidores sua história de vida, formação. Conta para mim. Muito obrigada, doutor. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Eu acompanho seu trabalho há um pouquinho de tempo também. Acho que foi bem nessa época do congresso, foi bem nessa época, eu não tinha me atentado realmente às datas. Eu sou Tatiane Fuji, sou nutricionista. Trabalho com genética desde 2008. Lá na faculdade eu vi uma palestra, me encantei por esse tema, fiz toda a minha formação dentro da genética. Sempre gostei muito da nutrição, mas a genética lá me abriu novas oportunidades. Então eu fui fazer iniciação científica, mestrado, doutorado. Trabalhei também como nutrigeneticista, tenho isso na minha CLT. É interessante, né? Eu acho que no Brasil a gente só tem duas nutrigeneticistas com registro mesmo em carteira, e eu sou segunda delas. E fui trabalhar no laboratório de genética com testes de nutrigenética, né? Então, passei 7 anos no laboratório, aprendi toda a técnica, toda a parte comercial também, me deu muita bagagem, muita mesmo. Hoje eu tenho cursos online e faço mentorias com nutricionistas, médicos, estudantes que realmente queiram aprender mais de nutrição de precisão, que é um dos tópicos aqui da nossa conversa, né? Muito bom. Perfeito, perfeito. Você é de onde, Tati? Sou de São Paulo, sou de São Paulo. Minha formação foi toda aqui. Fiz São Camilo e depois fiz USP. Iniciação científica, mestrado, doutorado, fiquei lá 10 anos. Pronto. Então vamos lá, escolhemos alguns temas bem interessantes, temas que eu gosto muito e sei que você também domina bastante. E é isso que eu gosto, de trazer convidados aí, um pouquinho de egoísmo da minha parte para eu aprender também, né? Então tá aberto ao público, mas você mencionou a questão de nutrição de precisão. Se eu não me engano, no primeira temporada aqui dessas lives, a Priscila Marcondelli falou um pouquinho sobre isso. Mas é sempre bom para o pessoal entender o que se trata, então, Tati, a nutrição de precisão. Uhum. A nutrição de precisão, ela é um termo bem amplo, bem mais amplo do que exames genéticos ou avaliar o perfil epigenômico do paciente, né? Epigenética em si. E é muito interessante, antes de eu caracterizar mesmo o que é a nutrição de precisão, o que os artigos eles falam, a nutrição de precisão, ela se tornou uma possibilidade de atuação do nutricionista reconhecidamente pelo nosso Conselho Federal há pouco tempo. Foi dia 4 de maio de 2021 que nós tivemos uma portaria que liberou e que realmente entendeu a importância da nutrição de precisão para os nutricionistas. Então, dentre as 32 novas especialidades, a nutrição de precisão entrou numa dessas categorias. Então, para o nutricionista, isso já é uma realidade. Uma realidade que nós precisamos ainda buscar mais conhecimento. Por quê? A nutrição de precisão ela é complexa. Ela envolve genética, então a gente tem os estudos de nutrigenética, os exames de nutrigenética. Nós vamos nos apoiar nesses testes para fazer uma avaliação do nosso paciente, entender possibilidades e riscos. Então, não é nada diagnóstico.
É tudo preditivo. Então, eu vou entender, por exemplo, a predisposição do indivíduo de ter alguma intolerância ao glúten, por exemplo, intolerância à lactose. Mas isso, de forma alguma, faz diagnóstico. Então, nós vamos entender no perfil genético os riscos que esse indivíduo ele pode ter. E, a partir desse entendimento, traçar estratégias personalizadas e de precisão. O mundo ideal seria identificar esse indivíduo antes dele ter qualquer tipo de evento, né? Mas não é o que a gente encontra na realidade. Então, a nutrigenética, ela vem realmente para somar. Nessa perspectiva, a gente também tem a nutrigenômica. A nutrigenômica, ela entende, olha, do seu ponto de vista genético, você tem alteração no receptor de vitamina D. O que eu faço com essa informação? Então, a nutrigenômica, ela visa esse entendimento em relação ao plano alimentar, as estratégias nutricionais para modular a expressão desses genes, né? Seja associados a macro, micronutrientes, alguns riscos também de aumento de inflamação, de resposta ao estresse oxidativo. Nós temos também a epigenômica nutricional, e aí dentro da epigenômica tem um tema que eu sou apaixonada, que é microRNAs, né? A atuação dos microRNAs modulando respostas de expressão gênica. Por exemplo, leite materno tem microRNA e esse microRNA pode ser muito importante, pode ser bem interessante de ser estudado, porque ele vai também favorecer a imunidade do bebezinho. E dentro aí, tudo isso é nutrição de precisão, né? Essas três, nutrigenética, nutrigenômica e epigenômica nutricional, constituem a genômica nutricional. E aí, dentro da nutrição de precisão, a gente ainda tem a metagenômica, que avalia o perfil genético do microbioma intestinal, por exemplo, é o microbioma de micro-organismos. Então, bactérias, vírus, fungos, alguns parasitas, né? Então, eles podem também ser observados do ponto de vista genético, pela metagenômica. E a gente ainda tem a metabolômica. Na metabolômica, a gente pode avaliar ácidos orgânicos, aminoácidos, ácidos graxos, metabólitos associados com perfil de glicose, por exemplo, de carboidratos. Então, a nutrição de precisão é tudo isso. Genômica nutricional, metagenômica e metabolômica também. É bem complexo. Pronto, mas tudo a ver com a medicina integrativa, que busca o individual, né? Não tem uma receita pronta para todo mundo. E estamos buscando, a gente fala que é a medicina da saúde, não da doença. Antes da doença chegar, fazer as predições e encaixa direitinho, né, Tati? Com certeza, com certeza. Porque a gente não faz diagnóstico, né? E a ideia, eu acho cada vez mais isso para mim e para toda a comunidade, para toda a sociedade, na verdade. Você observar médicos envolvidos com a prevenção, porque não é cultural, né? Nós entendemos que não é cultural. É algo que realmente nós estamos indo na contramão, mas com certeza traz muitos benefícios aos pacientes. Em 2020, o NIH publicou um artigo lá no JAMA e eles falaram sobre um projeto de nutrição de precisão. E eles querem fazer ali trazer algumas respostas. E uma das respostas é o quanto que uma nutrição personalizada e de precisão pode ajudar na prevenção de doenças e ter um benefício financeiro para o país. Então, em 2030, nós teremos a divulgação aí desses resultados, né? 2030, 2031, para que eles realmente possam comprovar o que na farmacoeconomia eles já comprovaram. Fazer testes genéticos voltados para resposta aos fármacos pode colaborar para a economia do país. E agora a gente quer testar, a gente não é, eles querem testar se isso realmente é válido pensando na nutrição. E a gente vai encontrar ali, né, muitas novidades e talvez nem tantas assim, do ponto de vista de que realmente pode favorecer, mas a gente ainda tem um fator que é um fator, na minha opinião, bem limitante, que é realmente o paciente ele entender, as pessoas entenderem e fazer adesão, né? Porque a nutrição de precisão, ela também compreende, né? Tem um artigo muito bacana publicado pelo ISNN, que é a Sociedade Internacional de Nutrigenética e Nutrigenômica, em que eles falam, é uma diretriz deles, eles colocam tipo um prato. E nesse prato compreende todas as áreas e as áreas que também são contempladas, que são incluídas, eles colocam os hábitos alimentares dos pacientes,
o comportamento alimentar, então isso é muito importante, né? O estilo de vida do paciente também, mas a ideia é trazer a possibilidade de fazer adesão ao plano alimentar, com certeza ali respeitando as escolhas do indivíduo. Então, às vezes o indivíduo tem mais acesso, por exemplo, ao açaí, então por que não eu favorecer o consumo do açaí em relação a um outro tipo de berry, né? Só porque tem ali realmente disponível para ele, pode facilitar, inclusive, a adesão desse paciente. Então, eles trabalham numa perspectiva muito maior do que a gente imagina. Excelente, excelente. Deixa eu aproveitar, né, tirar algumas dúvidas, né, que eu tenho sobre o tema. E um dos fatos, né, que o pessoal fala muito, que, por exemplo, a Islândia, parece que a população toda já tem essa genética estudada, né, e o cara anda com QR Code na carteira dele, que ele passa na farmácia e o cara sabe as alergias, as intolerâncias que ele tem, né, ou então até no mercado, alguma coisa assim. Não tem o risco também de o plano de saúde querer usar isso para aumentar valores? O que o pessoal dentro da genética tem discutido sobre isso, Tati? São questões éticas muito relevantes, né? Muito. E interessante porque em 2018 estava no congresso de nutrição e uma pessoa disse para mim, olha, eu fui procurado, um dono de um laboratório foi procurado por um plano de saúde, porque eles queriam investigar nos seus associados ali, né? Em relação ao risco genético, né? Em relação a esse perfil. E iriam utilizar esses dados para alguma finalidade. E ele bloqueou, ele falou assim, não, eu não vou me envolver com esse tipo de atuação porque envolvem questões éticas. Uma coisa muito importante, né? Se a gente for conversar com qualquer geneticista, quando a gente avalia os testes de nutrigenética, a gente não avalia mutação, a gente avalia polimorfismo. Polimorfismo é muito frequente na população. Então, aqui nessa sala de aula, né, uma grande sala de aula aqui, nós temos aqui mais de 20 pessoas e 20 pessoas com a sua constituição, com a sua composição genética. E se a gente for observar, somos parecidos entre 99,5% a 99,9%. Mas cada um responde de uma maneira diferente de acordo com o ambiente. Então, é uma predisposição, né? Apesar de que para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais mandatório do que para outras, devido às escolhas que elas fazem, mesmo assim não se caracteriza em diagnóstico, né? E algo que é muito importante, por mais que o plano ou qualquer, né, tipo de... acaba sendo uma discriminação. Imagina, você vai procurar um emprego e a pessoa fala assim, não, eu olhei no seu mapa genético e eu vi que você tem uma predisposição para Alzheimer e isso vai me dar muito trabalho, porque veja bem, olha a sua idade, isso não pode acontecer, né? O que nos falta? Nos falta discussão. Discussão porque na Europa, por exemplo, você tem legislação que protege a pessoa. Então, não é qualquer pessoa ou qualquer entidade ou qualquer sociedade que vai ter contato com as suas informações, né? Alguns anos atrás, teve um vazamento de informação, não sei se de forma proposital ou se realmente foi consentido, um vazamento de informações de um grande grupo, uma empresa bem grande, com apoio de uma outra empresa bem grande, vários investidores, e eles entregaram essas informações ou passaram, enfim, eles tiveram acesso, a indústria farmacêutica teve acesso a essas informações. Aí a gente começa a se perguntar, né? Ok, teve acesso, mas para quê? De repente, para conhecer naquela população, o que é mais frequente? Por exemplo, né? Gosto muito de farmacogenética, né? E eu vejo a nutrição caminhando maravilhosamente bem nesse terreno. Quando a gente observa, por exemplo, uma população específica que tem dificuldade de metabolizar algum fármaco, se eu sou uma indústria farmacêutica, eu logo penso em uma outra possibilidade. Se eu sou uma indústria alimentícia, eu também penso em outras possibilidades. Então, trazendo aqui para o nosso exemplo da nutrição. Se eu observo que eu tenho uma população que tem uma frequência muito alta de alteração para risco de intolerância ao glúten, se eu sou uma indústria, logo eu vou favorecer ali a comercialização de alimentos que não tenham glúten, porque eu quero atender a maioria da população.
se eu sou uma indústria farmacêutica, eu também faria a mesma coisa. Eu entendo que naquela população eles metabolizam de uma forma prejudicial, e isso traz efeitos colaterais importantes, então eu vou formar um outro fármaco que não passe naquela via, que traga menos prejuízos para aquela população. Só que aí é que está o conflito, né? Porque eu posso, durante algum tempo, monopolizar esse fármaco, né? E eu acabo somando tudo ali para mim. Então, aí é que entra o bom senso, né? Claro que seria lindo se nós tivéssemos esse tipo de atitude, mas no sentido de contribuir, no sentido de multiplicar e dividir. Mas pode ser que isso não aconteça. Então, na dúvida, existe sim uma proteção desses dados. Algo que é muito importante. Quem quer fazer seu teste genético, eu sempre recomendo, né? Que tenha ali um termo de consentimento de confidencialidade desses dados. Isso é muito importante, né? Muito importante, porque a gente não sabe do futuro. E aí você vê empresas, por exemplo, que trabalham com testes bem mais em conta, com bancos de dados, mas a gente não sabe quais são as intenções delas por trás de tudo isso, né? Então isso tem que ser colocado também em pauta. E é uma discussão que não existe, de verdade não existe. Excelente. Então estamos engatinhando aí até na compreensão de tudo isso, né? Com certeza. E na utilização também. Aproveitando seu conhecimento também da área, que provavelmente você já participou de muitas mesas redondas, né, sobre assuntos variados do tema. Vamos supor que eu sou seu paciente, eu tenho um polimorfismo que associado a hábitos de vida vai fora mutações, né? Porque igual você falou, algumas coisas são mutações, que não é a intenção da nutrigenética e é a intenção da genética ver mutações, né? Mas aí associado ao estilo de vida, aquele polimorfismo me dá a chance de 99% de no fim da minha vida estar com Alzheimer, gravíssimo. Só que eu não estava pesquisando isso. Eu consultei com a Tati e eu queria só saúde, ver o que eu posso fazer na minha alimentação. Como fica a ética nisso? Eu falo para esse paciente que ele tem esse final, ou eu não falo? É uma sinuca de bico, né, Tati? É uma questão bem delicada mesmo, porque às vezes, e isso eu também sempre reforço, é muito importante que o paciente tenha um termo de consentimento, né? Então, ele vai declarar que ele quer conhecer todas as informações ou não. E sempre no início da consulta, é algo que é muito importante. Às vezes são detalhes, mas que fazem toda a diferença. Por exemplo, você chegou na consulta com sua esposa, com o seu cônjuge, e aí na primeira consulta a gente conversou, tudo estava tudo bem, e eu vou te entregar o exame genético depois. Eu entro em contato contigo antes, e eu falo, olha, doutor, é o seguinte, eu vou te passar todo o seu relatório genético, e na primeira consulta eu me lembro que você estava acompanhado. Se você vier acompanhado, eu posso falar tudo, porque você declarou aqui que quer saber de tudo. Porque às vezes a pessoa ela não quer falar, ela quer saber, mas ela não quer também compartilhar. Então, sempre quando a gente vai falar de um teste genético, é muito importante que a gente mencione, olha, estamos aqui, você consente de todo mundo que está aqui, né, presente, saiba dessas informações, pode parecer um detalhe muito pequeno, mas é muito importante do ponto de vista ético. E da mesma maneira, a atuação do profissional com o paciente. Eu sempre pergunto, olha, aqui você anotou que queria saber de tudo. Quer realmente saber de tudo? Principalmente quando tem alguma alteração, né? Quando são poucas alterações, geralmente a gente não faz duas perguntas, né? Mas quando tem uma alteração, não, eu quero saber de tudo, me conta tudo. E algo que é muito importante é a maneira como você fala. Se você fala com pesar, nossa, tô vendo aqui, ixi, no seu perfil genético, meu Deus, hein, que perfil genético. Não dá para falar assim com o paciente, né? Mas é importante você falar, que bom que você chegou até aqui, porque nós temos muitas estratégias para te ajudar. E você sabe que essas alterações ocorrem ao longo da vida, só que tem uma frequência muito maior na faixa dos 70, 80 anos, que já é esperado, inclusive, para a idade, e no seu caso, por causa da genética, pode potencializar. E existem estudos também mostrando que até centenários com essas alterações, dentro de um plano alimentar adequado,
conseguem diminuir declínio cognitivo. Vamos tentar juntos? Então, é a maneira como nós nos colocamos, entendeu? Eu vejo muito isso. Quando o paciente ele sente segurança naquilo que o profissional falou e ele entende da importância dessa prevenção, pode ter qualquer resultado ali, ele realmente abraça essa causa, porque ele vê chance de prevenção. Quando você observa a chance de prevenção, fica muito mais fácil você ter alguma atuação. O que eu também sou totalmente contra você colocar no exame uma informação que não foi pedida, mas que você não tem chance de intervenção. Então, você vai colocar lá genes associados com esclerose amiotrófica lateral. Você não tem cura. Você vai saber para quê? Ah, mas eu tenho que consumir mais antioxidante, eu tenho que consumir mais água, eu tenho que consumir, eu tenho que fazer mais atividade física, a gente não sabe. Então, é melhor você não saber nesse caso, a não ser que seja uma investigação específica. Se não for uma investigação específica, não tem por que ter informações que você não tem condição de dar alguma sugestão para o seu paciente. Tem que ter condição, né? E isso é muito importante porque, às vezes, o paciente também ele olha para um teste genético preditivo e ele olha alguns genes que ele já conhece do mundo aí das mídias, um BRCA1 e 2, por exemplo, só que é um polimorfismo, não é mutação. E vem alterado, então ele acha que ele já tem o diagnóstico, que já aconteceu isso, que ele vai ter, né? Então gera uma série de transtornos para o paciente e para os familiares, porque imagina como isso mexe emocionalmente. Né? Certa vez eu fui atender uma paciente e eu fazia muito aconselhamento, sempre fui muito de fazer aconselhamento. E aí a paciente, ela foi receber o exame, não fui eu que prescrevi, eu fui fazer a interpretação. E o histórico dela é que a mãe tinha falecido de câncer de mama, ela já tinha tido câncer de mama, a irmã também, então era um histórico muito pesado emocionalmente, super jovem, alto astral. E aí eu fui mostrar o teste e aí eu fiz essa pergunta, porque tinha algumas alterações importantes. Você quer realmente saber de tudo? Ela começou a chorar. Ah, eu acho que não devia ter feito esse teste, eu acho que não sei o quê. Eu falei, calma, eu só te fiz essa pergunta porque eu quero saber quanto você está comprometida com o seu sucesso. Isso é muito importante, né? Porque às vezes o paciente fez o teste, porque fulano fez, ciclano fez, eu vou fazer. Mas o quanto você está comprometido em ter mudanças de atitude. Então, às vezes a gente faz exatamente por isso, conhecendo o histórico, existe essa preocupação, né? Você tem esse histórico, poxa vida, você é jovem. Então, dentro desse histórico, vamos trabalhar com muito mais vontade, concorda? E aí a pessoa vai lá e tenta realmente dar o seu melhor, né? Esse é o nosso objetivo. Excelente. E com essas duas perguntas minhas, fica demonstrado, através de suas respostas, o que é a nutrição de precisão, né? E o jeito certo de abordar as coisas, né? De conversar com o seu paciente. E esses testes de nutrigenética que temos no Brasil, que a maioria das pessoas tem ideia, são muito caros, tem parcelado no sentido de, eu quero ver só determinados genes, eu quero ver tudo. Como é que anda isso por aí, Tati? Hoje a gente tem pelo menos umas 17 empresas no Brasil, empresas nacionais, empresas que são de fora e que atuam aqui no Brasil. São várias empresas, tem muito mercado e existe algo muito importante dentro do teste de nutrigenética, é que existe a venda direta ao consumidor, que é uma grande polêmica, uma grande discussão. Todos nós temos direito de saber? Com certeza temos direito de saber. Mas se você sabe de uma informação e você não tem condição de trabalhar em cima daquela informação, né? É a mesma coisa, eu posso conhecer, eu estou passando por um processo judicial, por exemplo. Você vai conhecer os detalhes do processo? Sim, mas você não vai conseguir se defender. Você vai precisar de um advogado para se defender, correto? Então você pode conhecer, mas o problema não é esse, o problema é você começar, no caso do teste, começar a trabalhar, não, porque, mas tem aquele suplemento ali, ó, o teste mandou tomar aquele suplemento ali, só que o teste, ele não te conhece, ele não sabe que fase da vida você está. Ele não sabe como estão os seus marcadores bioquímicos, ele não sabe como que está a sua alimentação, ele não sabe se você faz ou não atividade física, ele não sabe se você teve Covid ou não teve, não sabe como que é o seu perfil da microbiota intestinal, ele não sabe de nada, ele sabe de uma informação pontual. Então, eu tenho uma crítica muito grande, que é realmente essa comercialização direta ao consumidor. Os testes que fazem venda direta ao consumidor, para mim,
não cabe, né? Por quê? Exatamente por conta dessa falta de educação que nós temos, tanto dos profissionais, e a falta de educação é realmente a falta do conhecimento, né? E também dos próprios pacientes, né? Porque uma coisa é ele saber, por exemplo, eu tenho esse perfil, eu quero fazer o perfil de intolerância ao glúten, intolerância à lactose. Então, com esse perfil feito, ele pode sim diminuir, né? Porque ele vai ver as fontes, então é algo pontual. Agora, quando você olha, por exemplo, um perfil de vitaminas, um perfil de minerais, junto ali com saúde intestinal, com saúde neuro, com saúde cardio, aí daqui a pouco a pessoa tá tomando um monte de coisa, ela não precisava estar tomando tudo aquilo, e aí é muito mais custoso você voltar atrás e tentar consertar do que começar do ponto zero, do marco zero. Então, isso é muito importante, né? Existem, sim, muitos testes, mas se você é paciente, está passando por aqui ou vai passar, saiba da importância de se ter um profissional competente e habilitado do seu lado para fazer essa interpretação, porque não é qualquer profissional que faz essa interpretação. Às vezes, né, e eu tenho ciência disso, você faz ali um teste com o paciente, ele não te dá todas as respostas. E às vezes, dentro da perspectiva da nutrição de precisão, o genético ele vai ficar por último, porque o paciente já tem uma condição clínica relevante. Ele não está buscando uma resposta ou simplesmente reconhecer algum resultado. Ele já tem alguma condição. Então, às vezes, a gente pula essa etapa. A gente já vai para um teste de microbiota, a gente vai em um teste de metabolômica, ou começa mesmo do zero, que é um padrão alimentar de qualidade. Todos os estudos são unânimes. Quando a gente tem um padrão alimentar de qualidade, esse padrão consegue modular muitos genes. É claro que para algumas pessoas vai ter um pouquinho mais de facilidade do que para outras. Depende da combinação desses polimorfismos genéticos e também do tanto de tempo de exposição que essa pessoa teve, né? Não dá para a gente comparar uma criança com um adulto em termos de exposição com um idoso. Né? O idoso teve muito mais exposição. Mas quando alguma informação já começa a refletir ali na infância, pode ter um peso genético muito além daquilo que a gente está vendo no teste. Aí cabe toda a equipe, principalmente o médico, a fazer um rastreio um pouquinho mais profundo. De repente, essa criança pode ter até uma mutação importante, né? Além de todas as questões dos polimorfismos. E aí ele pode fazer essa solicitação e todo mundo ganha, porque imagina você ter muito mais precisão para cuidar desse paciente. Então, o paciente pode ser beneficiado por todas as outras áreas de atuação ali que o acompanham, né? Então, isso é muito importante. E algo que também me deixa, assim, bem incomodada é que, às vezes, você tem laboratórios que, principalmente, tem ali falta do RS. O que é o RS, né? A gente sempre brinca que é a referência do polimorfismo. A referência é como se fosse o nosso CPF, o nosso RG. Então, pode ter várias Tatianes, vários Eurípides, mas só um vai ter realmente o nosso CPF, o nosso RG. Então, cada polimorfismo tem a sua identidade. Se você tem ali um exame que não tem essa identidade, que não te mostra, você não consegue atualizar. Então, se um dia alguém quiser me buscar informações sobre mim, souber meu nome, sobrenome e meu RG ou meu CPF, fica mais fácil. Da mesma forma com os genes. Se eu souber essas informações, teve uma publicação nova, eu vou lá e busco informação. Se eu não sei, eu fico refém do laboratório. E o profissional que não tem autonomia em relação ao laboratório é um profissional que vai ficar preso nessas informações e não vai conseguir avançar nos cuidados personalizados com o paciente, com certeza. Excelente, excelente. E eu já ouvi falar de metabolômica, né? Uhum. Então já estão voltando ela para a nutrição. Uhum. Então me explica um pouquinho o que é a nutrimetabolômica. Uhum. A nutrimetabolômica, ela avalia os nutrimetabólitos, né? É interessante porque nós produzimos muitos metabólitos. E esses metabólitos são os resultados da interação entre a nossa genética com a nossa epigenética, né? E os nutrimetabólitos, eles são muito, muito, muito influenciados também pela metabolização das bactérias intestinais. Só que é algo que é muito interessante. Então, ontem eu apresentei um artigo no nosso grupo de estudos falando exatamente sobre isso. Que
para alguns metabólitos, eles podem, inclusive, ser independentes desse perfil da microbiota intestinal. Mas, para sua grande maioria, dentro da nutrimetabolômica, eles são mais dependentes. O fato é que a gente não é o que a gente come. Nós somos aquilo que nós conseguimos metabolizar. Entenda metabolismo, né, como a capacidade de absorção, de tornar aquele nutriente mais biodisponível e também de eliminar o que é o excesso, né? O que é tóxico. Então, é muito importante, dentro dessa perspectiva, entender como tudo isso funciona, porque a genética, ela te traz um retrato de quem você é, né? Então, você vai lá e compra uma Ferrari, né? Manda lá, né? Você vai lá e pede ali uma Ferrari, você vai lá comprar esse carro, encomenda a sua Ferrari. Só que a sua Ferrari saiu, né, ali da concessionária e foi para sua garagem. Ela já não é mais a mesma, porque ela andou o trajeto, ela entrou numa garagem que é menorzinha do que a concessionária. E tudo isso, entendam como se fosse mesmo uma analogia, que essa Ferrari, ela tem ali essa exposição ambiental. Então, nessa exposição ambiental, ela já ganhou um pouquinho de pó, passou num buraquinho, né? Às vezes bateu ali na hora que foi abrir, tem uma raladinha ali na lataria. Então, tudo isso, imaginem que são os metabólitos que nós vamos produzir. E esses metabólitos, então, eles têm muita associação com essa exposição ambiental. A genética, ela mostra como você é, que você é de fábrica. Mas a metabolômica mostra como você está. Por isso que no paciente que já tem alteração, um paciente ele já tem suspeita de síndrome do intestino irritável, do intestino gotejante, né? Esse paciente ele já tem suspeita ou ele já fez testes de alergias alimentares e foi identificado vários alimentos com esse potencial alergênico. Então, tudo isso já favorece o quê? Uma análise metabolômica. Porque se eu voltar para a genética, eu vou ter poucos recursos para trabalhar com esse paciente. Agora, na metabolômica, eu vou ver, olha, realmente está em desequilíbrio o perfil aqui de carboidratos, esse ciclo da ureia não está legal, esse ciclo, por exemplo, dos aminoácidos não está legal também, esse perfil de ácidos graxos não está legal. Então, eu vou observando os desequilíbrios desse paciente e eu vou ajustando ao longo do tempo. E algo que é muito importante, né? Quando qualquer paciente abre um teste, que seja de nutrigenética, de metagenômica ou de metabolômica, ele toma um susto, porque ele está acostumado com bioquímico. E aí, dependendo da solicitação ali, vai ter ali umas 20 páginas, 30 páginas, mas se você vai para esses testes, tem testes que tem 100 páginas, né? 100 páginas, por quê? Porque tem toda uma introdução explicando como que é o exame e tudo mais. E aí, o paciente ele fica ansioso, falando, nossa, quando que eu vou colocar isso em prática? Quando que eu vou colocar isso em prática? Então, é muito importante a gente entender que tem um início, um meio e um fim para tudo isso. Então, não é com uma consulta, muitas vezes com 2 ou 3 também não vai adiantar, mas é um tratamento a longo prazo. Conheceu a informação? Então, tenha paciência, porque o profissional vai trabalhar aos pouquinhos para que você tenha resultados mais satisfatórios, né? Então, isso é muito importante também, tá? Bem importante. O paciente entender que às vezes na ansiedade quer fazer tudo, né? Verdade. Às vezes, informação demais acaba atrapalhando, né? E muitos querem, até colegas mesmo, querem partir para esse mundo aí sem fazer o básico, né? Que é limpeza de terreno biológico. Isso. Então, tem que saber usar o arsenal, né? Eu atendi um paciente recentemente, não vou dar nomes nem nada, mas passou com a colega que pediu esses exames, né? Ele tem problemas intestinais gravíssimos, já reviraram ele do avesso com tudo que é exame que você imaginar e não resolveram o problema dele. E a colega vira para o paciente e fala, não, acostume com isso, é o seu normal agora. Eu fiquei boquiaberto de ouvir isso, depois de ele fazer um teste de microbioma, que é o próximo que a gente vai fazer, que provavelmente ela não sabe nem interpretar o resultado que vem na mão dela, fez ele pagar caríssimo naquilo ali para virar para ele e falar uma coisa dessa. Então, é complicado, né, Tati?
Então, agora você vai falar para a gente dos testes de microbiota, onde que eles se encaixam nesse contexto todo que você já encaixou para a gente. É complicado e a gente, infelizmente, vê muito, né? Às vezes, nessa ansiedade também do profissional ter um posicionamento dentro da medicina de precisão, né? Que inclui a nutrição também, ele acaba solicitando os exames e muitas vezes não consegue interpretar. Então, isso é um risco, por isso que eu sempre falo, olha, paciente, olhe para, né, às vezes aquele profissional é muito competente, não tirando a competência, claro, mas às vezes falta esse conhecimento, né, da interpretação. Então, se ele quer um próximo passo, tem que ter esse apoio, tem que ter esse apoio. E hoje tem muitos consultores, nutricionistas, médicos também que ajudam a interpretar. Então, dá para a gente fazer um bom trabalho mesmo se a gente está no início de carreira, né? Mesmo se isso for algo novo ali dentro do consultório. E aí os exames, né, de microbiota intestinal, eles são novidade e não são ao mesmo tempo, né? Porque eles ganharam mais notoriedade, principalmente porque as doenças intestinais, em sua grande maioria, ela tem uma participação muito importante na saúde metabólica, né? Então, se você jogar no PubMed, o que você mais vai encontrar de artigo interessante é sobre saúde intestinal. Então, vários eixos, né? Brain, bone. Esses dias eu achei um artigo maravilhoso sobre o eixo gut-bone. Então, achei muito interessante também a participação da vitamina D, algumas bactérias também que podem influenciar na expressão de receptores de vitamina D. Então, nós podemos ajudar o nosso paciente. E pensar também que esse intestino, ele tem o próprio sistema imunológico. São células que têm uma multiplicação ali muito mais favorecida em relação às outras. E você tem, além desse componente, tudo que você se alimenta tem que passar por esse intestino de uma maneira ou outra, né? E lá é onde a gente tem também a absorção de muitos minerais, de muitas vitaminas. Então, qualquer problema de absorção, o paciente, ele pode sim evoluir com uma deficiência, né? Talvez não de uma forma tão aguda, mas de uma forma prolongada, isso pode potencializar. Então, aí você já começa com vários comprometimentos. Do ponto de vista nutricional, esse paciente, ele ainda pode ter uma translocação bacteriana, né? E aí, esse assunto você manja muito mais, mas só para falar para o pessoal, esse paciente tem essa translocação, então é um paciente muito mais suscetível a ter uma resposta inflamatória mais aumentada, um processo de detoxificação muito mais prejudicado. Imagine, então, um paciente que é mais estressado, que tem suas emoções ali flutuantes, um paciente que tem uma alimentação inadequada, que dorme mal. Então, imagina só como que tá todo o perfil de neurotransmissor, como que realmente esse paciente ele pode ter um estado nutricional adequado. Então, os exames, eles vieram exatamente para atingir esse público, que é um público que sofre. Muitas pessoas, né? Não somente esses pacientes. Às vezes, a gente tem qualquer flutuação ali na emoção, primeiro a sentir realmente esse intestino, não tem como, né? Então, realmente, os exames, eles vieram nessa perspectiva. Só que isso é muito importante. Assim como para a nutrigenética, para a metagenômica, para a metabolômica, cada empresa tem o seu padrão de teste. Aí mora uma outra dificuldade. Porque, por exemplo, às vezes está acostumado a prescrever da empresa A. Aí daqui a pouco chega aqui seu paciente com um teste da empresa B. Tá falando do mesmo assunto, mas a informação, a apresentação é diferente, né? Então, é muito importante que esse profissional saiba fazer essa interpretação. E algo que eu sempre falo, eu sempre comento, não existe um exame perfeito. Existe aquele exame que você sabe interpretar e que vai realmente responder a pergunta do seu paciente, né? Porque você pode ter um exame, mas a metodologia pode mudar também. Isso é um ponto importante. Às vezes, né, algumas coletas, principalmente aqui no exame de nutrigenética, que é onde eu mais estudo, tem algumas coletas que são diferentes mesmo, a própria metodologia também, né, na parte de análise, mas a informação que a gente tem que prestar para o nosso paciente tem que ser uma informação verdadeira,
com segurança, segurança nessas interpretações, né? Então veja que a nutrição de precisão, ela é muito ampla e provavelmente poucos profissionais, para não falar assim, a grande minoria mesmo, vai ter assim uma super independência em todas as temáticas, né? Sempre vai ter aquele profissional que ele entende de tudo um pouco ali, mas ele tem ali a sua expertise numa temática que ele tem mais afinidade ou que ele estudou. Mas é muito importante que todo mundo conheça para também pedir ajuda, né, na hora que tivermos alguma dúvida, porque os laboratórios, em sua grande maioria, têm um pessoal técnico para ajudar também nessas interpretações. E algo que é muito importante, não ficar solicitando por solicitar. Entenda realmente a necessidade do paciente, porque diferente da genética, que pode ser só uma curiosidade, o paciente não precisa repetir, esses outros o paciente vai precisar repetir, né? Então, será que é o momento ideal para pedir? Será que eu tenho que esperar mais um pouquinho? Será que o básico foi feito antes de eu solicitar? Né? Porque dá a impressão que a nutrição de precisão, assim como a medicina de precisão, fez uma super revolução e tudo que é o trivial ficou obsoleto. E não ficou. Não ficou, só foi melhorado, só foi potencializado, né? Então, o tradicional, ele é muito importante. A gente não constrói uma casa do teto para a base, é sempre de baixo para cima. Então, é o básico, aquilo que pode ser, é o que a gente fala na nutrição, é o feijão com arroz. Não adianta eu falar de composto bioativo, dos alimentos, de resveratrol, os nomes mais complexos, se eu não falar do básico, né? Então, o básico, ele sempre vai ser importante porque vai ser a base. É ali onde a gente vai ensinar esse paciente a se alimentar, a fazer as escolhas. E como eu disse, sempre respeitar aquilo que ele tem de disponível, aquilo que de repente ele tem, porque ele tem um apelo emotivo para aquele consumo. E entender também, né? Eu acho que esse é o papel ali de toda a equipe, mas eu trago aqui um pouquinho dessa responsabilidade para o próprio nutricionista. Porque muitas vezes nessa ansiedade a gente fica passando um monte de coisa para o paciente e esquece que ele gosta de se alimentar, que ele gosta de comer a uvinha dele, que ele gosta de pegar um morango, né? E aí passa lá um monte de coisa, um monte de cápsula, um monte de... E às vezes nem é tão interessante assim, né? Um excesso também de antioxidante se torna prejudicial, né? Então tudo em equilíbrio. Pronto. Excelente. O básico, se você não souber fazer o básico, vai ficar investindo nesse tipo de exame, que são caros, não são baratos, né? Então, você tem que saber a hora certa de indicar isso para o seu paciente. E a gente vê muito por aí, né, Tati? O paciente vai marcar consulta com XYZ, às vezes alguém que até é mais, que é famoso, né, e tal, e antes de passar com esse médico, ele já sai com uma lista de exames imensos, inclusive esse tipo de exame, e só senta com o profissional depois que esses exames estão prontos, e às vezes nem eram necessários, né? Eu tenho muitos pacientes que, com anamnese só ali, eu já resolvo grande parte dos problemas, eu nem preciso de muito exame para isso, tendo fluxogramas ali de raciocínio, né, que isso a gente pega na prática clínica. Então, saber usar as ferramentas. Eu acho que o que fica dessa live aí, o pessoal tem que usar com consciência. Né? E pensar também que uma vez que você solicitou, a entrega ela tem que ser satisfatória. Porque imagina, você foi lá, pediu para o paciente um exame de mais de R$ 1.000, que não é uma realidade, né? A gente tem uma realidade de que as pessoas fazem os exames bioquímicos com a cobertura dos convênios, então praticamente poucas pessoas sentem isso no bolso. Quando vai para esses exames, são exames no particular, que não tem reembolso, e aí a entrega do profissional não é satisfatória, ou seja, ele olha lá e fala assim, ah, tá bom, então, ó, tem que mexer nisso daqui, isso daqui tá ok, mas não explica, não formaliza essas informações, sabe? Então, isso causa também uma sensação para o paciente de desmotivação. Ele fala assim, mas para que eu fiz esse, não, esse exame não deve prestar? E aí isso começa a falar e multiplicar essa informação. E não é que não presta, é que
não foi uma boa, né, uma boa ali formação desse conteúdo, né? Não teve realmente uma satisfação em relação a passar esse conteúdo. Por isso que os profissionais, eles precisam ser capacitados antes de solicitar. Eu me lembro que uma vez eu entrei para dar uma aula no curso de pós-graduação, estava todo mundo querendo fazer o exame, né? Ah, não, porque a gente tem que fazer o exame, porque a gente está fazendo a pós e não sei o quê. E era, tipo, acho que a minha aula foi a segunda, terceira aula. E eu falei assim, gente, vocês querem muito fazer o exame, vocês estão muito ansiosos, mas quem aqui sabe interpretar? Porque se você sabe interpretar, você faz. Não, mas é pra gente aprender. Ok, então vamos aprender e começar a ter a próprio tipo de critérios para você selecionar o melhor, porque não existe só um, existem vários, né? E isso é muito importante quando eu observo esse paciente, eu escuto primeiro, eu vejo as necessidades, porque para muitos, realmente você vai fazer o básico e ele vai ficar jóia, vai ficar muito bom. E às vezes você vai ter que solicitar mesmo um ou outro, não necessariamente todos. Às vezes vai ter um que vai ser primordial, mas você, como profissional que sabe do que está falando, vai fazer uma boa escolha. E às vezes esse paciente realmente ele vai ter muito, muito, muito benefício fazendo esse exame. Muito benefício. Então tem que avaliar cada caso. Não tem como avaliar um caso especificamente e colocar isso como verdade absoluta, né? E se o profissional não conhece esse paciente antes, imagina o tanto de tempo que ele vai ter que ter para passar todas essas informações para o paciente. Vai ter que ficar a tarde toda com esse paciente. A gente sabe que não vão ficar a tarde toda com ele, né? Porque são muitas questões, são muitas dúvidas, e essa entrega acaba ficando insatisfatória, infelizmente. Então tem que tomar bastante cuidado. O uso racional das ferramentas, ele deve ser uma prioridade para os atendimentos de precisão. Uma prioridade. Conhecer o paciente foi o que eu falei, né? O trivial, o tradicional, ele não está obsoleto. Ele, na verdade, pode até ter sido esquecido por algumas pessoas, mas ele ainda é mandatório. Porque é de lá que a gente constrói a nossa base. E é uma construção. E para essa base estar, né? Igual a casinha lá dos porquinhos, né? Dos três porquinhos. Então, dependendo de como a gente faz essa casinha, essa formação, não é qualquer vento que vai ali realmente derrubar a estrutura, né? Então, tem que ter uma raiz forte, tem que ter profundidade. Para isso, tem que ter conhecimento. Eu não vejo outra estratégia. O conhecimento, ele só é modificado quando a gente começa a atuar, né? Algo que uma vez eu escutei uma frase assim: o conhecimento te liberta. Só que na verdade não. Quem te liberta são os seus resultados, ou seja, o que você faz com esse conhecimento. Porque hoje na internet muitas pessoas têm acesso a muito conhecimento, mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, né? Às vezes os laboratórios estão disponíveis para passar uma mensagem, para ajudar. Mas o que a gente está fazendo com a informação, né? Então, é uma via de mão dupla. Se eu quero trabalhar, eu tenho que me capacitar. Se eu quero prescrever, eu tenho que saber interpretar. E ler é diferente de interpretar. Ler, qualquer um lê, até o paciente lê. Mas interpretar é o profissional capacitado. Então, eu acho que essa é uma das grandes mensagens, assim, que eu levanto a bandeira, né? Que essa leitura é totalmente diferente da interpretação, que não dá pra gente se acostumar a ficar dependente dessa informação do laboratório. A gente tem que ter independência. Para ter independência, tem que estudar. Não tem segredo, né? É estudar, gente, é estudar, né? E praticar, né? Perfeito, Tati, perfeito. Acho que fechou bem os assuntos que escolhemos, né? Uhum. E eu sempre peço para os meus convidados livros que mudaram sua vida, da área, fora da área, ou da sua escolha. Livros, ó. O primeiro livro que mudou a minha vida, sem sombra de dúvidas, e eu não sou religiosa, sou espiritual, é a Bíblia. A Bíblia mudou minha vida em vários sentidos. E um segundo livro que, dentro da minha carreira, me abriu várias possibilidades também, foi um livro do Francis Collins. Ele é o diretor do NIH e ele concluiu o projeto Genoma Humano, né? E ele fala sobre a linguagem da vida, DNA, linguagem da vida.
É muito bacana. Tem a linguagem, ele é cristão, então tem a linguagem de Deus e a linguagem da vida. E esses dois livros são maravilhosos, né? Para quem quer começar realmente a entender um pouquinho mais, porque ele conta como foi o projeto Genoma. É muito bacana, é uma história dele, né? Falando ali de como foi realmente trabalhar com a finalização do projeto, porque ele não iniciou, mas ele finalizou. E até hoje ele é o diretor do ENAED. Então, esses livros realmente fizeram muita diferença na minha vida. Muita mesmo, muita. Excelente. Esse ano eu tenho feito uma provocaçãozinha para os meus convidados. Por que que eu devo procurar a doutora Tatiane Fuji? Porque, olha, a Tatiane, é difícil falar sobre ela, né? Principalmente pegando assim de surpresa. Mas a Tatiane, ela é apaixonada pelo que ela faz. Ela respira o que ela faz. Hoje eu trabalho muito mais com o ensino do que com atendimento. Muito, muito, muito mais. E eu tenho certeza que se você me procurar para te ajudar a interpretar exame, te ajudar a entender mais da nutrição de precisão, é o que eu sei fazer e é o que eu faço com mais amor. É aquilo que eu faria de graça, né? Eu acho que algo, quando você sabe que você está no caminho certo, é aquilo que você faria de graça. Ah, será que eu atenderia de graça? Será que eu faria isso de graça? Eu faria, porque eu amo o que eu faço. É algo que eu descobri desde cedo, é que era esse o caminho, e hoje eu sei que eu sou apaixonada pelo que eu faço, e tudo isso que eu falei é o que eu realmente respiro todos os dias, e para mim é uma grande satisfação poder ajudar os meus alunos, quem passa por aqui também nas redes, quem ainda não é, né? E compartilhar. Eu acho que a gente tem uma missão, todo mundo tem uma missão, independente da sua área. Mas a missão maior é servir. A missão maior é você, sabe, você tem um conteúdo, não guarda esse conteúdo para você, compartilha. Pode ser pequeno aos seus olhos, mas para quem não conhece nada é muito, né? Pode ser grande aos teus olhos, então compartilha ainda mais. O importante é compartilhar, não guardar essas informações, não levar para o túmulo essas informações. Compartilha com o mundo, compartilha com todo mundo. Eu acho que é o principal, é a nossa grande missão. Maravilha, maravilha. Essa provocação tem gerado respostas excelentes mesmo. Então, como que o pessoal te encontra, seus projetos atuais, projetos futuros, conta tudo pra gente. Conto. Hoje eu estou aqui nas redes sociais, então tenho o meu Instagram, @TatianeFuji, tenho o FujiCast também no Spotify. Lá a gente também tem algumas provocações, alguns temas que eu consigo conversar um pouquinho mais com vocês. Também tem o canal do YouTube, Tatiane Fuji. Todas as segundas a gente tem uma aula com slides e tudo mais, um tema que vocês escolhem também. Hoje eu atuo muito mais com os cursos online, principalmente para formar nutricionistas, médicos, estudantes a interpretar os exames genéticos e de metabolômica. São essas duas áreas que eu mais trabalho. Então, teste nutrigenética e teste metabolômica. Temos grupos de estudos, temos um curso bem aprofundado desde o básico até o avançado em nutrigenética. E esse grupo de estudos é para estudar metabolômica raiz, né? Raiz mesmo, porque estamos ali desbravando um cenário muito importante dentro da nutrição e ajudando muitos pacientes. Muitos mesmo. Tati, fico muito feliz de conhecê-la um pouco mais, né, através da live. Foi um presente para mim. Obrigada. Tá, tudo isso. E quer deixar algum recadinho final para o pessoal? Quero. Pessoal, você que se interessou por nutrição de precisão, seja paciente, seja profissional, meu recado primeiro para você, paciente: procure alguém habilitado, procure alguém que estude, alguém que esteja realmente com vontade de passar um conteúdo de segurança. E você que é profissional, por favor, estude bastante para poder ajudar cada vez mais pessoas, seus pacientes, e lembrar, você que é nutricionista, que nutrição de precisão já é uma especialidade reconhecida pelo nosso Conselho Federal.
Então, logo menos, nós teremos aí prova de titulação e quem sabe ali nós conseguimos cada vez mais avançar e mostrar a nutrição de qualidade que nós temos aqui no Brasil, porque se tem algo que nossa, eu fico muito, muito orgulhosa da nutrição que a gente pratica aqui no Brasil. Muito, muito mesmo. É isso. Perfeito. Então, fica com Deus, gratidão e eu termino com carpe diem sempre. Muito obrigada, Carpe Diem, para vocês também. Gente, beijo, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.